E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre quais posições o Vasco precisa contratar, quais são as posições assim primordiais que o Vasco precisa correr atrás de reforços. Isso para fazer um campeonato brasileiro sem sofrer sustos, sem estar novamente brigando contra o rebaixamento. O torcedor do Vasco não aguenta mais. Dado ali o campeonato carioca bem fraco que o Vasco fez, dado ali os jogos que o Vasco fez, onde mostrou todas as carências que tem no seu elenco, acredito que agora o Vasco vai passar um período, sem jogar, um período sem jogos, só treinando, e o Vasco vai ter esse período também para fazer contratações. Esperamos que o Alexandre Matos corra atrás de reforços, esperamos que tenha investimento por parte da 777 para trazer jogadores para o Vasco que cheguem para ser titulares, que cheguem para elevar o nível da equipe. O Vasco não precisa mais de jogadores nesse momento para compor elenco. Hoje o Vasco precisa de jogadores que sejam contratados para elevar o nível do time, que cheguem para ser titulares, beleza? Eu fiz essa análise aqui e vou trazer para vocês quais posições o Vasco precisa contratar e por que o Vasco precisa contratar urgentemente para essas posições se quiser fazer um campeonato brasileiro pelo menos tranquilo, sem brigar por rebaixamento. Não tô falando que o Vasco vai brigar por Libertadores, longe disso, mas pelo menos não brigar para não cair, não sofrer sustos como sofreu na temporada passada, para que a gente não chegue no final do ano comemorando que permaneceu na Série A, porque vai ser mais um esculacho pra gente que somos torcedores do Vasco, beleza? Deixa o like aqui embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp, beleza? Pegando hoje esse time que o Vasco tem, da forma que o time vem jogando dentro de campo, é um time para sofrer muito no Campeonato Brasileiro, brigar novamente contra o rebaixamento. E como não é isso que nós vascaínos queremos um time forte, competitivo, um time que pelo menos não sofra no campeonato para essa temporada de 2024. É claro que a nossa pretensão seria por títulos, mas sabemos que vai ficar complicado. Restou para o Vasco com possibilidade de título para essa temporada apenas a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Fazendo uma análise rápida do elenco do Vasco aqui com vocês, eu acho que a maioria dos torcedores conseguiram enxergar isso no jogo de ontem, no jogo de ida contra o Nova Iguaçu e também nos outros jogos de Campeonato Carioca que o Vasco não vinha fazendo boas partidas. Eu já vinha comentando com vocês como o Vasco tinha dificuldade para se defender, como o Vasco tinha dificuldade em várias áreas, em vários setores do campo. Beleza? Léo Jardim, goleiro, a gente não precisa contratar. Agora para lateral direito, o Vasco precisa ir ao mercado urgentemente, contratar um lateral direito que chegue para ser titular. O Puma não passa confiança. O Paulo Henrique tá horroroso, tá horrível. O Paulo Henrique é o jogador do Vasco que mais me irrita nessa temporada de 2024, o Paulo Henrique, porque ele não sabe dominar a bola, não sabe passar a bola, não consegue acertar um cruzamento, não consegue fazer nada decente dentro de campo. Erra tudo que tenta. Então não tem condições do Vasco contar com esses dois jogadores para lateral direita. E o Rojas é um zagueiro que joga improvisado na lateral direita, então também não tem condições. O Vasco tem que ir ao mercado e contratar. E a torcida do Vasco precisa cobrar. Mano, não temos lateral direito. Tira essa fantasia da cabeça de vocês que o Paulo Henrique é um puta jogador. Tira essa fantasia da cabeça de vocês e comecem a cobrar a contratação de um lateral direito. Senão vai chegar no meio lá do Campeonato Brasileiro, vai estar se lamentando que não contratou um lateral direito decente. Hoje o Vasco não tem um bom lateral direito. Tem opções, tem várias opções, mas nenhuma presta pro momento. Ninguém consegue jogar, ninguém consegue desempenhar um bom papel na lateral direita do Vasco. Nem ofensiva e nem defensivamente falando. Então o Vasco tem que contratar para essa posição. Contratar um lateral direito é a primeira posição que o Vasco precisa. Para zaga, o Vasco tem o João Vitor, fez bons jogos, fez outros jogos bem abaixo. Eu acredito assim que quando o coletivo do time tá bem, o time tá bem organizado, cada um jogador sabe o que fazer dentro de campo, o individual de cada jogador se sobressai. E eles conseguem ter boas atuações, conseguem ter um bom papel dentro de campo. Como o coletivo do Vasco está totalmente desorganizado pelo Ramon Dias, muito difícil o jogador se sobressair tecnicamente. Só mesmo quem é jogador extra classe diferente. Acho que o João Vitor é um bom zagueiro. Não acho que o Vasco precisa contratar um zagueiro pro lado direito. Pro lado esquerdo, a questão do Léo. Eu acho que também, se o time do Vasco estiver bem arrumado, essa dupla de zaga pode vingar. Tem também a opção do Medel pra zaga, que como volante pra mim não dá. Prefiro o Medel como zagueiro. Tem a opção do Maicon também pra zaga. O Vasco tem essas opções. Também tem a opção do Robert e Rojas. Não é prioridade você contratar zagueiros no momento. Não é prioridade o Vasco gastar na zaga nesse momento. Lateral esquerda também não é prioridade o Vasco gastar. Tem o Lucas Piton e tem o Vitor Luiz.
Primeiro volante. Não acho que seja prioridade também o Vasco contratar um primeiro volante. Tem o Sforza que tem que jogar com o primeiro volante, que é a sua posição de origem. Não existe você colocar o Zé Gabriel, não existe você colocar o Medel nessa função mais. O Sforza, cada jogo que tem entrado, tem mostrado que é o titular dessa posição de primeiro volante. Então não invente, Ramon Dias, não invente. Coloca o jogador que foi contratado para jogar nessa função, de primeiro volante. É simples. Aí, meias centrais, o Vasco precisa correr atrás urgentemente. O Vasco não tem bons meias centrais no seu elenco. O Galdames é um jogador que chegou muito bem no Vasco, chegou fazendo boas partidas, mas teve uma queda de produção. E eu avisei isso pra vocês, que mesmo com o Galdames fazendo boas partidas, quando ele fizesse a primeira, a segunda, a terceira partida ruim, todo mundo ia sentir falta do Paulinho. E essa falta tá sendo sentida. O Vasco não tem um meia central com as mesmas características do Paulinho. O Marlon Gomes, que era um jogador que se assemelhava com o Paulinho em função dentro de campo, jogador que saltava bem pressão do adversário, jogador que tinha muita presença no meio de campo para preencher espaços, foi vendido. Não teve reposição para a saída do Marlon Gomes, não teve reposição para a lesão do Paulinho e não teve reposição para a lesão do Jair. Tudo foi maquiado com a chegada do Galdames. E agora tá aí. Precisa contratar. E quando eu falo contratar, é para o senhor Alexandre Matos, pessoas dentro do Vasco tomarem vergonha na cara e sequer especular Gabriel, volante, que tá sendo chutado do Internacional no Vasco. Sequer especulem esse jogador no Vasco. Não pensem em contratar nem em pisar. Se não serve pro Internacional, não tem que servir pro Vasco. Isso tem que ser a política dentro do clube. O Vasco tem que contratar um jogador que chegue para ser titular nessa posição para essa temporada. Tem que buscar uma opção para ser titular no meio de campo, esse segundo homem de meio de campo. E aí, precisa contratar também outro para jogar ao lado dele. Se o Vasco for jogar em um 4-3-3, o Vasco precisa de 2 meias centrais. Tem que contratar 2 meias centrais que cheguem para ser titulares. Jogadores que tenham capacidade de marcar, de atacar, famoso box to box. O Vasco precisa desses jogadores no seu elenco. O Praxedes está extremamente sem confiança, não está conseguindo jogar. E o Vasco não tem outras opções. Tem o Matheus Carvalho até que faz essa função, mas é um jogador muito jovem, um jogador que pode oscilar na temporada. Então o Vasco precisa contratar 2 atletas para serem titulares. Assim, eu acho que essa é a maior prioridade do Vasco, junto com a lateral esquerda, contratar esses 2 jogadores. Porque meias centrais são o coração, são o pulmão do time, meio de campo. Se você tiver jogadores de qualidade para articular a jogada, muito provavelmente seu time vai fluir. Como o Vasco não tem no momento, não flui. O jogo do Vasco é travado dentro de campo. Fora os mecanismos de jogo que não são gerados pelo técnico Ramon Dias até o momento. O time do Vasco é um time travado, que não sabe o que fazer em campo, não consegue articular jogadas. E aí, precisa contratar um ponta esquerda rápido, de velocidade, que chegue também para ser titular. Você tem um país que pode jogar como ponta esquerda, você pode ter variação do Vasco jogando em um 4-3-3 com 2 volantes aqui, um volante, outro, e o pai é um pouquinho mais solto. Tem essa variação, mas também tem a variação que você precisa de um ponta esquerda que chegue para ser titular do time. Precisa contratar um ponta esquerda para ser titular da equipe. Vasco não contratou um segundo centroavante, Cleiton Silva, e gastou 3 milhões de euros e não trouxe ponta. Ponta hoje que o Vasco tem, mais ou menos, é o Adson. De resto, porra, é um vazio no nosso elenco. Então são vários erros na montagem de elenco que precisam ser corrigidos. Tem tempo pra corrigir. O Campeonato Carioca foi eliminado, passamos vergonha, beleza. Mas não vale muita coisa, Carioca. Agora, porra, chegar e sofrer de novo no Brasileiro é esculacho com a cara do torcedor. Então a gente espera providências sejam tomadas no Vasco. Daí, se eu fosse diretor executivo do Vasco, se eu tivesse o poder da caneta na mão para buscar contratações, eu buscaria reforços para essas posições, para qualificar o elenco dessa maneira. E teria também uma conversa com o técnico Ramon Dias. Quer inventar? Beleza, ok, inventa no treino. Se der certo no treino, tu traz pro jogo. Mas porra, sem condições do jeito que tá acontecendo. E eu espero que não tente inventar novamente Medel de primeiro volante. Sforza tem que ser o primeiro volante titular do Vasco. E assim, pra torcida do Vasco que não entende ontem por que ele não colocou o Sforza no lugar do Praxedes, porque, cara, o time ficaria extremamente defensivo. O Sforza não é segundo volante, ele é primeiro volante. Então, são funções diferentes. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Comentem embaixo a opinião de vocês. Vocês concordam comigo que essas são as principais carências no elenco do Vasco que o Ramon Dias precisa buscar? E que ele não venha com refugos. Porque, irmão, se tu vir com refugo, cara, porra, eu não aguento mais sofrer, irmão. Sinceramente, eu não aguento mais sofrer. Não traga refugo de Gabriel pro Vasco, refugo desses jogadores inutilizáveis e inúteis. Contrate jogadores que cheguem para ser titulares. É meu único recado aqui que fica. Estou cobrando, estou fazendo a cobrança.
que é a torcida do Vasco que estiver vendo esse vídeo, compartilha esse vídeo, porque quanto mais visualizações tiver nesse vídeo, mais torcedores vão poder saber que tem que cobrar o Vasco em relação a isso, tem que fazer pressão, irmão. Vocês não estão comandando o timezinho que, porra, caralho, que não tem pressão. Não quer pressão? Vai comandar o Nova Iguaçu, vai fazer contratação do Nova Iguaçu. E também para as pessoas que estão comentando, porra, é só o Vasco trocar o time do time do Nova Iguaçu, contratar os jogadores do Nova Iguaçu pro Vasco. Se tu inverte a camisa, entrega para esse time do Vasco a camisa do Nova Iguaçu, e entrega pro time do Nova Iguaçu a camisa do Vasco, seria uma goleada histórica que ia tomar o time. Vasco não consegue jogar por conta de pressão, desorganização tática. Porque, irmão, imagina o Nova Iguaçu com esse time, com esse investimento. Porra, sem pressão nenhuma. Cara, os malucos iam massacrar o Vasco. Tu entrega aquele time medíocre do Nova Iguaçu e veste a camisa do Vasco neles. Então não venha pedir contratação de jogador do Nova Iguaçu. Essas porra não dá certo. Só joga em time pequeno. Chega no time grande e não consegue nem dominar uma bola. E é isso. Ah, mas você tá desmerecendo o time do Nova Iguaçu. Eles não estavam cantando pra provocar o Vasco? Que nem pensem em pisar em São Januário. Nem pensem em pisar em São Januário, jogador desrespeitoso. Jogador que joga em time pequeno, que é desrespeitoso, vai ver se eu tô na esquina. Em vez do cara procurar respeitar o time, porra, quem sabe eu não ganho oportunidade naquela equipe não, quer desrespeitar, vai ver se eu tô na esquina. Eu fico nessa, abração do Francisco, nós fui.